Houve um seminário no ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ali na Rua das Palmeiras, em que ele reuniu a nata da intelectualidade. Dessa reunião, com esses intelectuais, começaram a surgir os traços que iriam nortear essa Universidade de Brasília globalizada. Além dos institutos e das faculdades profissionais, a universidade tem uma série de órgãos complementares. A biblioteca, o centro esportivo, que é importante para a universidade, uma rádio e televisão que nós estamos montando e, sobretudo, a prefeitura do campo, porque tínhamos casa para professor, casa para estudantes. Assim é que foi concebida a Universidade de Brasília. Oscar propôs, e o Darcy imediatamente topou, reunir todos os institutos da universidade num único edifício, com 500 metros de extensão, e que hoje constitui um dos exemplos assim de campus universitário mais vivos, mais cheios de expressão. Eu sempre que circulo ali pelas varandas gigantescas do Minhocão, me imagino assim como se fosse os passeios dos gregos para ouvir filosofia assim à sombra, né? A universidade é um espaço integrado de produção de conhecimentos. Quer dizer, a fragmentação do saber não gera verdadeiras universidades. Então, a ideia era construir uma universidade com institutos básicos nos quais os estudantes tivessem uma formação, ainda que orientada para determinadas áreas do saber, mas que o conhecimento fosse fornecido na sua universalidade. A Universidade de Brasília queria realizar algo que a USP não realizou, a partir da interdisciplinaridade. Quer dizer, a junção de todas as disciplinas como aquele chão básico em que o homem ia escolher a sua profissão, mas muito mais do que a sua profissão, a sua inserção no mundo. E isso dizia respeito ao Darcy. Era um projeto absolutamente inovador, né? Porque nós vivíamos em universidades que eram verdadeiras federações de unidades, não é? Uma faculdade de medicina com a sua rigidez, uma faculdade de engenharia, uma faculdade de direito. Outra função da universidade era dar a Brasília capacidade de conviver com as outras universidades do Brasil e do mundo. Ou seja, a universidade, juntando um corpo de sábios, permite que uma cidade se comunique com o mundo e se integre na civilização, sobretudo na civilização presente e na situação emergente, cuja linguagem é ciência e tecnologia. Ave Maria, gracia plena, ora pro nobis. O JK me chama e me diz: olha, Darcy, a igreja quer fazer em Brasília a Universidade Católica. Os jesuítas pediram para que a Universidade Católica e não terá despesa para o Estado. Sabe, Darcy, eu lavo as mãos. Eu conhecia meu companheiro, ele já estava do lado dos jesuítas. Eu com a universidade pronta, a universidade pensada por mim e por cento e tantos cientistas, o melhor do Brasil. A SBPC é que tomou em suas mãos criar uma universidade da ciência e da técnica. Então nós todos empolgados, Brasília queria a oportunidade de uma universidade para dominar o saber humano, o saber poder ser utilizado para dar categoria à cidade e para diagnosticar os males do Brasil e encontrar saída do Brasil. Um dia eu tive um estalo. A gente tem estalo, né? Você não entende. Estalo de vez em quando, para estar muito desesperado. O estalo foi o seguinte: eu tenho que procurar os cães de Deus. Cães de Deus. Dominicani. Cães de Deus. E fui para São Paulo procurar os dominicanos. E foi o Matheus Rocha, que era o geral dos dominicanos. E disse: olha, eu venho propor uma concordata. Está aqui os papéis, você leva para o Papa. Papa era João 23. Diz o Papa que há 8 universidades católicas, dessas, 4 pontifícias, fazendo farmacêutico e dentista, mas não fazem teólogos. Eu proponho fazer no Instituto de Teologia Católica, numa universidade do Estado, que será o primeiro, depois da Revolução Francesa. É uma virada. Vai lá falar com o Papa.
Topou, mandou para mim as obras dele com a dedicatória, um couro marroquino, uma coisa bonita. E eu disse, mas cadê a carta do Papa? Ele disse, Papa não quer carta. Ele disse, cadê a ordem do Papa? Não tem isso não. Isso o que que tem? Ele disse, olha, Darcy, tem o seguinte, a igreja toda sabe que não há universidade católica em Brasília. Que o terreno está livre para você. Então eu cheguei e contei o seguinte, olha, presidente, que a católica não existe mais, só a minha agora. Isso vai dar assim, impossível. Isso é verdade. Contei a história então a ele rindo, achei espantoso. Então a universidade chegou a ser criada graças a esse pacto. O Frei Mateus foi para a Alemanha, para os países conseguir dinheiro, construiu o prédio básico do Instituto de Teologia, que eu fiz do Frei Mateus vice-reitor da universidade. Até num certo período, ele respondeu pela reitoria da Universidade de Brasília, já quando estava funcionando plenamente. No quadro me deu um grande apoio, mas dependia do Congresso Nacional. Mas só no dia da queda do Jânio, quando o Jânio renuncia, é que a Universidade de Brasília, de fato, começa a ter existência legal. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam, até com a desculpa da colaboração. Ao Congresso Nacional, nesta data e por este instrumento, deixando como ministro da Justiça as razões de meu ato, renuncio ao mandato de presidente da República, Jânio Quadros. O Mazili tomou posse. Eu cheguei no Congresso e vi aquele ambiente de perplexidade. Não tinha coragem de fechar a sessão, porque não sabiam se podiam abrir depois, se os militares não tomar conta. Naquele momento aí, eu cheguei atrás do presidente do Congresso, que era Sérgio Magalhães, e disse, senhor Sérgio, põe em discussão o projeto da Universidade do Brasil, que está no número 18 horas do dia. Ele disse, você está louco? Eu disse, sou o único que tem juiz aqui. Muito sagaz. Ele percebeu. E disse, olha, desce lá, assim, e pede um líder para pedir para passar para o primeiro ponto da ordem do dia. Eu disse, quando eu estava falando com José de Castro, no meio da minha fala, José não tinha falado ainda, o Sérgio disse, requerimento do deputado José de Castro pedindo para passar para a ordem do dia a discussão de questão da Universidade de Brasília. Todo mundo olhou, que doido. Mas perceberam, e está aprovado, e começou a ser discutido na Universidade de Brasília. 2 de janeiro de 62, eu estava em Brasília e ele me convidou para fazer o vestibular, o primeiro vestibular da UNB. Se não colocasse alunos naquela universidade, ele não teria o dinheiro para construí-la. Ajudamos na elaboração do vestibular e ele construiu o primeiro prédio da UNB, que era o prédio da reitoria, em 45 dias, e as aulas começaram. Havia dificuldades no início da universidade, de salas de aula. Então, deram o mesmo horário para Agostinho da Silva, o humanista com domínio científico, e ao Salmeron. O Salmeron veio de Paris para assumir a direção do Instituto de Física, e ele disse assim, não, eu sento aqui e vamos ouvir o que o professor Agostinho tem que dizer. Então, um dos alunos disse assim, mas ele está dando uma aula de literatura, e nós queremos física. Então, Agostinho da Silva disse, não seja por isso. Nesta aula sobre o Zen do pensamento Fernando Pessoa, ele falou sobre a física quântica. Todo mundo saiu fascinado. Então, esse era o sentido que a universidade pretendia. A junção das disciplinas em busca do conhecimento. A criação da universidade me credenciou também para tratar da educação como tarefa política. Num certo momento eu fui convidado pelo presidente para ser ministro da Educação. Então, a lei de diretriz e base foi uma das coisas que eu tive como ministro que sancionar. Já estava
promulgada. Eu tentei, junto com a Anísio, com outros, através do veto para o presidente, melhorar um pouco. Porque o Darcy era o homem do pensamento, da reflexão, da criatividade, quase aventureira. Mas em seguida era o homem da ação. É o homem que sabia botar o equilíbrio do artista, do pensador, do criador, dentro de uma atividade árida como a política. Ele aproximava os dois ângulos. Eu pude criar, por exemplo, um fundo do ensino primário, um fundo do ensino médio e um fundo do ensino superior, que permitiu ao governo dar muito mais recursos para a alfabetização, para o ensino primário e para o ensino médio. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. A Revolução de Angicos foi iniciada para acabar com o analfabetismo, o problema básico do Estado. 15 universitários chegam a Angicos para tirar do escuro aquela gente. Voluntários sacrificaram as férias e o conforto de Natal para começar o processo revolucionário da educação. Convocaram os alunos e explicam que é possível ler e escrever com apenas 40 horas de aula e sem cartilha. Para ter uma ideia da beleza disso, por exemplo, tinha Paulo Freire com seu método de alfabetização conscientizadora, despertando milhares de grupos no Brasil inteiro, reuniu os adultos para conversar, com todo respeito por eles, pela experiência deles, para conversar com eles sobre o país, sobre o destino humano, sobre a humanidade, sobre a vida, sobre os vegetais, sobre os animais, sobre a cultura, e ir alfabetizando. O Djalma Maranhão fez essa coisa lindíssima no Nordeste, que eu fui lá, até filmei isso com ele. Eu era ministro da Educação, foi lindo. O Djalma fez grandes barracões ao longo das praias do Rio Grande do Norte, onde colocava meninada, milhares de crianças que brincavam na praia, se rolavam na areia e também ficavam sentados estudando com as professoras, passavam todo o dia ali comendo um sopão que o Djalma providenciava. Você foi um tempo todo de uma grande beleza, de uma grande euforia, com coisas muito grandes, muito importantes. A educação sofreu uma verdadeira deterioração com a ditadura. Durante os anos do governo do Jango, se gastou, enquanto eu fui ministro, foram 11,4%. Pois bem, esse percentual caiu para 4,7%. Ou seja, menos de metade do dinheiro federal foi destinado à educação. O efeito disso foi desastroso, porque, de fato, a ditadura, por o seu caráter retrógrado, nunca teve interesse real na alfabetização da população. As duas experiências de criação de universidades modernas, ou de verdadeiras universidades, esbarraram em ditaduras. E a coisa que eles mais odiavam é a teologia católica, que achavam que era a comunhão dos comunistas com os católicos. Então tocaram fogo no prédio do Instituto, depois as ruínas venderam para a prefeitura, acabaram. O Frei Mateus caiu numa tristeza tremenda. Essa universidade era o nosso sonho, era e é o sonho da intelectualidade brasileira. Essa universidade se perdia. No dia 9 de abril de 64 eu fui preso, de modo que começou bem. Fiquei 19 dias preso, os outros 11 professores presos foram quase todos demitidos. O primeiro reitor que mandaram para lá, depois do golpe, foi o Zeferino Vaz, que era um homem sério. E tinha criado uma grande faculdade de medicina e percebeu a importância de Brasília. E ele tentou salvar a universidade, negociando com o Castelo Branco. Ocorre que ele viu que era impossível, a tensão que havia era tão grande que ele se retirou. E assumiu aquele coronel ou capitão de mar e guerra, e demitiu logo Pompeu de Souza e mais 3 da cúpula da universidade, os herdeiros do Darcy Ribeiro. A pressão policial foi tão grande que ocorreu uma coisa muito feia. A polícia prendeu um grupo de professores do mais alto padrão, professores que vinham de universidades estrangeiras, professores do mais alto padrão. A polícia manteve a noite inteira nus para humilhá-los na delegacia. Então nós, professores, 200 e tantos professores, pedimos demissão em solidariedade a eles. Foi a grande diáspora da Universidade Brasileira. Foram com a mão na frente e outra atrás, deixando casas, mobílias, tudo, para procurar emprego pelo mundo afora. Eu não sofri a perseguição política.
mas sofri a degradação da inteligência. As pessoas que pensavam inteligentemente no Brasil ficaram, evidentemente, marginalizadas. Com a democracia, a universidade assumiu o seu próprio destino. E está tomando a forma que deve ser. Aquela de que o Brasil precisa. Aquela que é regida por um princípio que estava escrito desde o primeiro dia. Nesta casa, ninguém jamais será punido ou premiado em razão de suas ideias. Nós ainda temos, na produção de bens e serviços no Brasil, uma participação muito intensa de empresas estrangeiras, de grandes corporações multinacionais, que não fazem pesquisa no Brasil. O que significa que a universidade ainda tem um papel relevante na produção de conhecimento, na produção de ciência aplicada e no desenvolvimento tecnológico. Hoje, mais do que produzir um produto, o que vale é criar o produto. Então, se você deixa a formação em nível superior, a pesquisa, que isso seja feito nos países europeus, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, nós vamos ser dependentes para todo sempre. Darcy Ribeiro dizia, a universidade não pode servir para consolidar um sistema dessa natureza. A universidade deve servir para formar um sistema que permita o crescimento de todo cidadão. A questão é dominar o saber do terceiro milênio. A civilização que está nascendo hoje vai estar fundada na ciência e na tecnologia. O país que não dominar a ciência e a tecnologia vai ser colonizado, vai ser recolonizado. Isso é uma coisa importantíssima. Nós perdemos o carro da história na Revolução Industrial porque não dominamos a tecnologia da Revolução Industrial, ou dominamos muito tardiamente. Nós podemos perder o carro da história outra vez se não entrarmos na futura civilização. Ele é um educador porque ele é um intérprete e porque ele é um grande utopista, um soldado da mudança da sociedade brasileira. Ele não vê na educação uma solução mágica. Há um problema estrutural, há um problema cultural que tem que ser resolvido e, portanto, a educação é importante porque ela dá uma dimensão da cultura e o cidadão educado nesse sentido deverá ser ele mesmo sujeito dessa transformação. São poucos aqueles que a gente poderia chamar de intérpretes do Brasil, mas nessa galeria está o Darcy Ribeiro. O destino do Brasil é aquele que o Darcy Ribeiro pensou. Primeiramente, a identificação com o outro. Logo, o exercício da fraternidade. Depois, a busca do desenvolvimento e da paz.